referente a outras dúvidas ortográficas. Por que outras dúvidas ortográficas? Porque a ortografia, você já sabe, né? Temos aquela parte da confusão das letras, né? Ah, é com X ou CH, com G ou com J, esse tipo de coisa. Quando eu chego aqui, neste bloco que chamo de outras dúvidas ortográficas, me interessam muito mais de perto expressões, não é, que são confundidas. E disso aqui você não tem como fugir. Não é? Dessas expressões, é necessário que você conheça o significado delas para decidir nos mais diferentes contextos qual é a expressão que eu vou utilizar. Não é? Eu começo esse nosso bloco de outras dúvidas ortográficas falando justamente do campeão. Não é? É literalmente o campeão, ele está lá no topo do nosso pódio, que são, né, é a palavra porquê nas suas diferentes versões. Né? Então, muita gente chega para mim dizendo assim, professor, não entendo de jeito nenhum aqueles 3 porquês da língua portuguesa. Aí eu já começo brincando dizendo assim, poxa, então você não entende mesmo, porque são 4, não são 3. Brincando, claro, tudo numa boa, sempre com bom humor, mas é isso, minha gente. Não bastassem 3, são 4 os porquês da língua portuguesa. E aí aquela situação de não tem para onde correr. Se não tem para onde correr, eu tenho que conhecer cada um deles para decidir lá na oração qual é aquele que eu devo empregar. Vamos a isso? Esta videoaula é toda dedicada aos porquês, ok? Então você vai estudar, compartilhar e usar aí com muito carinho o que é uma das dúvidas de ouro da ortografia da língua portuguesa. Vamos lá comigo? Vejam só, eu começo de uma maneira poética para tornar o assunto mais agradável, palatável, uma citação do autor Caio Fernando Abreu. Aliás, fica indicação, se não conhecem, né, conheçam, porque a obra dele vale muito a pena. Vejam lá, diz Caio Fernando Abreu o seguinte: eu sinto ciúme quando alguém te abraça, porque por um segundo essa pessoa está segurando o meu mundo inteiro. Olha lá, boa para aquele chaveco, né? Se for usar como chaveco, dá a fonte depois. Ó, não é meu não, é do Caio Fernando Abreu, mas estou usando aqui nessa situação. Vejam lá, o que eu quero mostrar para você? Além, né, da qualidade do texto dele, o uso do porquê. Olha o que ele diz: eu sinto ciúme quando alguém te abraça, porque por um segundo essa pessoa está segurando o meu mundo inteiro. Por que ele usa o porquê junto e sem acento? Essa é a dúvida que pode surgir. Como eu sempre recomendo a vocês, qual é o melhor método, não é, de assimilarmos todo esse conteúdo? Minha gente, parar, pensar, refletir, buscar aí na cachola a informação referente ao conteúdo, para que você veja, para que você passe a observar a língua acontecendo. Então tá, esse porquê é grafado junto e sem o acento. Olha para o contexto: eu sinto ciúme quando alguém te abraça, porque por um segundo essa pessoa está segurando o meu mundo inteiro. Ele introduz a causa, o motivo de ele sentir ciúmes. Então, o porquê utilizado aqui, deixa eu acionar aqui a minha caneta. O porquê utilizado aqui, grafado tudo junto e sem o acento, ele introduz a causa. Ele introduz o motivo daquilo que foi declarado na primeira oração. Ele diz: eu sinto ciúme quando alguém te abraça. Por quê? Cadê a causa? Cadê o motivo? Por isso, ó. Porque por um segundo essa pessoa está segurando o meu mundo inteiro. Tudo bem? O porquê, que é sinônimo de pois, não é? Que introduz a causa, que introduz o motivo, ele é uma conjunção explicativa, não é? Então ele serve para introduzir a ideia de explicação, não é? Ele dá a explicação. O porquê que explica, que a gente brinca e diz, é o porquê da resposta, né? Então, é o porquê junto sem o acento. Vamos falar sobre isso? Vamos dirimir todas as dúvidas que possam existir sobre este assunto? Então, vem comigo. Porquê ou porquê? Falando, ó, homônimas, né? Homônimas, homófonas, né? Tudo igual ao som.
né? A grafia é diferente e o significado também. Vejam lá. O uso dos diferentes porquês é sempre matéria de sérias dúvidas ortográficas. Não preciso nem dizer isso, né? Cada um deles, no entanto, tem funções bastante específicas que, uma vez conhecidas, vão fazer com que você jamais esqueça a forma correta. Isso eu espero que aconteça. E se você praticar, garanto que acontece. Vamos observar alguns casos e seus respectivos porquês. Olha lá, tudo junto com acento. Por que será que eu fiz isso? Vamos entender? Vem cá. Usa-se porquê separado, sem acento. Nas orações interrogativas, diretas e indiretas. Que isso, professor? O que é uma pergunta direta? Uma pergunta direta é aquela que termina, não é, com um ponto de interrogação. Se termina com um ponto de interrogação, ali eu tenho uma pergunta feita de forma direta. A pergunta feita de forma direta, assim como a indireta, é introduzida pelo porquê separado sem o acento. Veja o exemplo. Por que você não me ligou? Ok? Introduzindo a pergunta direta, o porquê separado sem acento. É o porquê que popularmente dizemos como? É o porquê da pergunta, professor. Não é? Qual é o porquê da pergunta? É aquele separado, não é isso? Se ele estiver em uma determinada posição, já falo disso. Quero saber por que meu dinheiro está valendo menos. Então veja, ó. Esta pergunta, veja, não há aqui o ponto de interrogação, ok? Eu tenho o ponto final. Mas, concorda comigo que dentro dessa declaração fica contida uma pergunta? Porque eu quero saber por que meu dinheiro está valendo menos. A pergunta fica encerrada numa declaração, ok? Numa afirmação. Perguntas diretas ou indiretas, não importa, usam o porquê separado sem o acento. Porquê da pergunta, tudo bem? Anote aí e vamos para o segundo caso. Também utilizamos o porquê separado e sem acento sempre que estiverem expressas ou subentendidas, tanto faz, as palavras motivo ou razão. Então veja aqui o que acontece, ó. Não sei por que ele se ofendeu, não é? Não sei por que separado sem acento, porque eu não sei o motivo disso, eu não sei a causa, eu não sei a razão, não sei por que ele se ofendeu. Ou então, eis por que não lhe escrevi antes, eis o motivo, eis a causa disso, eis por que não lhe escrevi antes. Então, o porquê separado sem o acento também equivale às ideias de motivo ou razão expressas na oração. Tudo bem? Outro uso deste primeiro porquê é nos títulos, nas manchetes. Por quê? Porque normalmente quando utilizamos o porquê no título do texto, no título da reportagem, ele está subentendendo, ele está de alguma forma colocando uma pergunta para o leitor. Por isso é mais comum o seu emprego, né, nos títulos, nas manchetes. Vejam lá, por que os exercícios físicos funcionam? Ao longo dessa matéria, eu vou explicar para você esse porquê, o motivo, a razão disso, ok? Então, porquê separado e sem o acento. Agora, este quarto uso, eu aconselho a você, anote, grife, imprima, cole lá no box do banheiro, é preciso que você domine. Por quê? Porque as provas têm cobrado demais, então não cai, despenca. É preciso que você olhe para este porquê e entenda que isso é uma possibilidade. Vejam lá, o porquê separado sem o acento também pode e deve ser empregado quando for equivalente a tudo isso aqui, ó, para que, pelo qual, pelos quais, pela qual e pelas quais, ok? Para que e pelo qual, e o pelo qual com todas as variações de feminino, né, singular, plural, masculino, enfim. Então, se o porquê for equivalente a qualquer uma dessas expressões, ele pode ser empregado e estará perfeitamente de acordo com a norma culta da língua portuguesa. As pessoas acabam desconsiderando esse uso. Por quê? Porque ele é menos comum. Então, não é um uso tão popular assim. Então, quando acontece,
Quando a banca coloca uma alternativa dessa, eu fico pensando, nossa, mas e agora? Eu não estudei esse porquê, eu não sei o que eu faço com ele. Vai ser esse caso, costuma ser esse caso. Né? Por isso eu disse, anote, né? Fique aí com ele em mente, porque ele é muito importante, ele tem sido muito cobrado nas provas, tudo bem? Vejam lá então, a estrada, porque passei, está em péssimo estado de conservação. Por que esse porquê? Porque a estrada pela qual passei está em péssimo estado de conservação. Se eu consigo substituir por pela qual, eu posso usar por que separado sem acento. O caminho por que optas, sinto informar, é o mais difícil. O caminho pelo qual optas, sinto informar, é o mais difícil. O motivo por que desistir é totalmente pessoal. O motivo pelo qual desistir é totalmente pessoal. Então, em todos esses casos, o emprego de porquê é legítimo. A gramática vai dizer ok, muito bem feito, muito bem executado, porém não é tão comum. Então as pessoas não conhecem e por desconhecer acabam errando. Agora você já sabe, agora você já conhece. Tudo bem? Vamos ao próximo? Vejam lá. Antes do próximo, olha aqui um outro exemplo para a gente já praticar o pouco que conhecemos aqui sobre os porquês. Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. Veja aqui a piadinha, né? Dizendo, sabe por que este mundo é bonito? Qual é o porquê da pergunta, que introduz a pergunta, separada e sem o acento? Qual é o porquê da resposta? É aquele que introduz a causa, introduz o motivo, tudo junto, não é? Sem o acento, como aquele da citação de Caio Fernando Abreu que abre essa nossa aula, tudo bem? Olha lá, já sabemos alguma coisa sobre o porquê, já podemos ficar felizes então, ok? Vamos ao próximo? Usa-se porquê, agora separado, porém com o acento. Aí eu vou te contar, ele é irmão do primeiro, não é? O porquê separado sem acento, e eu tenho o irmão dele que é o porquê separado com o acento. E sabe por que isso acontece? Porque o primeiro é porquê. Este segundo é porque o que ganha força. Né? Esse e ganha força. Ele acontece basicamente quando? Quando eu pego o porquê separado e sem acento e desloco para o final da oração. Então, o uso, quanto ao uso, eles são gêmeos. A diferença é que esse porquê separado vai receber o acento porque está no final da oração. Veja o primeiro caso. Chorava ou ria sem saber por quê. Esse porquê separado com o acento é sinônimo de quê? De motivo, de razão. Lembra? Quando é sinônimo de motivo e razão, é separado. Mas ganhou o acento. Ganhou o acento por quê? Porque está no final. Vejam, ó. Chorava ou ria sem saber por quê. Olha o que ganha força, ok? Deslocou para o final da oração, recebe o acento. Depois, atrasaram de novo, porque, olha lá, quando ele forma a pergunta sozinho, ele vai ficar separado, porque o da pergunta é mesmo separado, e recebe o acento, né, circunflexo. Por quê? Porque ele forma a pergunta sozinho, ok? Vejam lá, você disse que eu sou mau. Por quê? Olha lá, de novo, ele forma a pergunta sozinho. Quando ele próprio constitui a pergunta, o que é acentuado. Continua separado e o que é acentuado. Não vieram à festa porque, olha lá, peguei o porquê e desloquei para o final da oração. Repare que, se eu trocar e se eu trouxer para o início, eu fico, por que não vieram à festa? Aí não tem acento. Permanece separado, mas não tem acento. Deslocou para o final da oração, continua separado, mas recebe o acento. Porque agora ele termina a oração. E quando termina, aquele E ganha força de pronúncia. Essa força de pronúncia é sinalizada pelo acento circunflexo. Ok? Não vieram à festa porque, ok? Recebeu o acento. Usa-se porque, já velho conhecido nosso, já vimos em outros exemplos. O porquê junto sem acento é o porquê da resposta, não é isso? E ele equivale a quê? Ele equivale a pois, uma vez que ou para que. Veja os exemplos. Não responda porque ele está com a razão. Então não responda
Por que causa? Por que motivo? Porque ele está com a razão. Introduzindo a causa, introduzindo o motivo, veja, ele não é sinônimo de causa ou motivo, ele introduz a causa ou o motivo. Aí ele é o porquê da resposta. Todo junto e sem o acento. Eles resolveram ficar porque está muito tarde. Repare que, de novo, ó, ele introduz a causa, ele introduz o motivo. Eles resolveram ficar, pois está muito tarde. Tudo bem? Então, já sabemos diferenciar, então já conhecemos o uso do porquê grafado, tudo junto e sem o acento, conjunção explicativa. Nessa citação de Clarice Lispector, hein, temos o seguinte: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então vejam lá, por que a direção é mais importante que a velocidade? Introduzindo a causa, introduzindo o motivo, o porquê, tudo junto, não é? O porquê, conjunção explicativa. E aí o último deles, o porquê, também grafado tudo junto, porém agora acentuado, não é? Esse é fácil porque ele é o porquê. Ele é a palavra, ele é a expressão que foi substantivada. Então ele é determinado por um artigo normalmente. Vejam lá, o diretor negou-se a explicar o porquê de sua decisão. Repare que ele também equivale à razão ou a motivo, porém ele vem determinado pelo artigo, né? Então ele é o porquê. E eu normalmente, ou então um porquê, ou ainda quando é o nome da palavra, né? A palavra porquê. Se eu for escrever isso, é esse aqui, ó, porquê com um acento, porque ele é substantivo, ok? O porquê grafado desse jeitinho é um substantivo, ok? Então vejam lá, o diretor negou-se a explicar o porquê de sua decisão. Substantivei, então é grafado dessa forma. Não sabíamos o porquê daquela atitude insana. O porquê, substantivei. Então, é grafado dessa forma. Você deve saber o porquê da reação dela. Então, substantivou é o porquê grafado, tudo junto e com o acento. Tudo bem, pessoal? Conhecemos então os porquês, os 4 diferentes porquês da língua portuguesa e agora, a partir de agora, você já está melhor preparado ou preparada para responder por que aquele porquê naquela oração que vai aparecer na sua prova, tudo bem? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.